Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos em seu nome, aqui estamos mais uma vez, sim, agradecendo pela vida que nos possibilita estarmos juntos para o Evangelho, para o Joana de Ângeles. E assim, nesta noite, Pai, vamos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, Sônia Martins. Boa noite para Vilma Ana Esquiavo Sussi, Bárbara Santana Neri, boa noite. Nosso querido Barros Maurício, boa noite também. Até amanhã, né, Barros? Amanhã, paz e amor com a graça de Deus. E assim, meus amigos, estamos iniciando o nosso encontro de hoje. Encontro com o Evangelho, encontro com Joana de Ângeles, encontro com todos nós. Por isso, sejam então todos muito bem-vindos e, claro, vamos continuando firmes e fortes, batalhando no nosso dia a dia, esperando que tudo seja assim, tudo bem com todos vocês, com muita saúde, família, bem no trabalho, enfim, tudo esteja indo muito bem. Então, juntos mais uma vez, vamos ver o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje, encerrando então o capítulo 11, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, vai falar do assunto que era nem muito brando e nem muito pacífico, mas que está, claro, aí neste mistério, nesse contexto que é sobre a cólera, sobre a cólera, aquela raiva levada ao extremo. E também nós vamos ter Joana de Ângeles na sequência, no capítulo 45 do livro Episódios Diários. Então vamos ter aí mais 15 capítulos com Joana de Ângeles, então vamos ter assim mais 5 semanas ouvindo Joana de Ângeles no livro Episódios Diários. E hoje ela vai falar sobre força e fé. Aquilo que nós precisamos sempre, É força e é muita fé na caminhada para superar as dificuldades. E como temos dificuldades, todos nós. Então, vamos ver o que o Evangelho nos fala. Mas vamos cumprimentando, aproveitando o momento também para cumprimentar a Leni, Leni Souza, que também está conosco, participando, assistindo. É isso. Obrigado pela participação e presença de todos vocês. E o Evangelho nos fala hoje de um espírito protetor que vem nos falar sobre a cólera. Vamos ver o que ele nos diz? O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia mesmo ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade.
Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato que tivesse que se censurar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Mensagem de um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. 162 anos atrás essa mensagem, né? Então vamos aproveitando, tomando nossa aguinha, mas cumprimentando também a Ivana, Santa Rosa do Espírito Santo, Margarete Lemos também, Carlos Eduardo Aragão, boa noite a todos vocês, bem-vindos. Pois é, meus amigos, hoje o assunto é a cólera. E a cólera, na realidade, é motivadora de tantas coisas ruins, complicadas na vida de todos nós. Porque é difícil não encontrar, e vamos, claro, sempre encontrar alguém que já teve, sim, seu momento de cólera, ou seus momentos de cólera, né? E às vezes, dependendo da natureza da própria pessoa, qualquer coisa que altere o seu ponto de vista, vamos assim dizer, pode desencadear todo um processo, né, de raiva, de ira, de cólera, e de cólera faz ter desatinos, o passo é bastante pequeno, todos nós sabemos muito bem disso. Por isso, meus amigos, é como diz aqui o próprio Evangelho, é preciso tomarmos essas más atitudes que nós temos. Essa que é a grande razão. E o colérico, acima de tudo, é aquele, podemos assim dizer, né, que o Evangelho nos traz, que imagina que sempre está com a razão, com a certeza de tudo. Mas o que é a certeza? O que é essa razão? Ela é particular para cada um de nós. O que serve para mim não serve para fulano, não serve para ciclano, e da mesma forma deles com relação aqui, para eu, para vocês, para a Célia, para quem quer que seja. É preciso muita moderação, é preciso sim pensar, como diz Joana de Ângeles, serenar um pouco, né, o raciocínio, usar um pouquinho da lógica e pensar em consequências. Não é simplesmente aquela questão de bateu, levou, toma lá da cá, né? Não é isso. E isso acaba não levando a nada, acaba causando muito mais confusões e todos nós bem sabemos disso. Então, nós falamos e nós trazemos para você sempre as colocações que Joana de Ângeles nos traz. E nessas colocações ela fala muito sobre nós, sobre nossa maneira de ser, sobre aquilo que nós precisamos analisar em nós mesmos, não tanto ficar analisando os outros. Claro que espontaneamente nós analisamos aos outros. É óbvio para cada um de nós ainda, né? Essa maneira de ficar julgando. Mas nós julgamos e analisamos muito mais os outros do que a nós mesmos. E esse que é o nosso grande problema, né? Nós deixamos de nos cercar de garantias para nós mesmos. E aí podemos fazer tantas coisas complicadas, ruins, com resultados também bem complicados e bem ruins. E a Joana fala para nós, né? Aí nós tivemos uns encontros atrás falando a respeito dessa dualidade que temos dentro de nós, daquilo que nós fazemos, sabemos que é errado, mas muitas vezes sabemos, e a nossa consciência fica cobrando, né? E muitas vezes sabemos que a coisa que vamos fazer é errada, mas fazemos. E aí vem, para aqueles que têm, vamos dizer assim, uma consciência mais atuante, porque tem muitos que não têm, infelizmente, essa consciência tão atuante, os exemplos estão aos montes por aí, essa consciência cobra reparo, cobra que se faça justiça ao desatino que
eu tenha cometido. Mas o que é isso? É exatamente isso, é aquela nossa consciência. É a não aplicação daquilo que nosso Mestre Jesus nos trouxe, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Faça ao próximo aquilo que quer que te façam. Ama a todos indistintamente. E nós raramente fazemos isso. Somos muito mais cobradores do que auxiliadores. Né? E nesta situação, vamos levando nossa vida e nosso aprendizado vai se resumindo a muito pouco. O que para nós é claro que não é bom. Né? E quando a gente fala nessa consciência que nos cobra por nossas coisas erradas, por nossas reações instintivas, buscando aquela primitividade da época das cavernas, vamos assim dizer, né? O bateu, levou e pega e agarra e faço isso, faço aquilo, como a gente tem tantos exemplos por aí, só pegar o bendito, né, do celular que a gente tem esses exemplos aí. E aí, nesses momentos de desatino, por não termos pensado um pouquinho que fosse, vamos ser responsabilizados por aquilo que nós fazemos. Mas feliz daquele que ainda tem, né, mais desenvolvida, vamos dizer assim, a sua consciência, que o chama a razão antes de cometer algum ato, né, instintivo. Seja um ato por palavra, né, seja um ato no aspecto físico mesmo. Então, procuremos nos controlar com relação às nossas reações, ao nosso primitivismo ainda bem forte dentro de cada um de nós, que nos leva a essas reações das quais podemos sim vir a nos lamentar em um grau bastante alto. É sempre que o Evangelho procurando nos auxiliar. E assim nós encerramos este capítulo, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, falando exatamente sobre cólera, sobre raiva, sobre aquelas brincadeiras que muitas vezes acabam como pequenas brincadeiras, mas que podem terminar, infelizmente, em tragédias, como não é tão incomum assim acontecer. Né? Aí entra a questão de cada um, de analisar a si próprio, analisar o seu nível de paciência, porque a cólera é uma manifestação clara da falta de paciência, da falta de tolerância, da falta da indulgência que estamos julgando, e aí acaba somando tudo e as consequências podem ser bem graves. Então que Deus nos fortaleça, né? Nos auxilie, sim, para que nós possamos ir trabalhando melhor essas sensações ruins, sentimentos complicados, fazendo prevalecer sempre, né, a razão, a lógica, analisando o que pode acontecer e dando um espaço à nossa paciência, à nossa tolerância, à nossa indulgência de uma maneira geral. E que Ele nos abençoe agora e sempre. Né? Muito bem, então também nosso abraço aí para o Fábio Fidelis, que também está conosco. E nós então encerramos aqui o capítulo 9, aliás, né? Já ia falar 11, mas em Carisma Romano estamos da perninha, né? O Luizinho lá de um lado para o outro. E vamos iniciar agora, sexta-feira da Paixão, feriado, né? E esse mês aí fomos agraciados com um feriadão, né? Segunda também feriado, né? Dia 21 de abril, e bom, né? Para descansar um pouquinho, para refletir e para analisar os nossos sentimentos, a nossa cólera, né? Como que nós estamos com todas essas virtudes que a gente sempre fala. Então, uma análise para cada um de nós mesmo. E nós vamos iniciar então na quarta-feira, na sexta-feira, que quarta é hoje. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí vamos ver então, né, iniciando por perdoai para que Deus os perdoe. Esse é um problemão. Mas nós vamos trazer então para vocês esse assunto agora, na sexta-feira da Paixão, né? Celebrado assim por todos os cristãos, aqueles que, claro, aceitam Cristo vindo como não, o Salvador, o nosso esclarecedor das nossas responsabilidades neste mundo, responsabilidades por tudo que nós fazemos, tanto do lado bom como também do lado ruim, que nos traz, né, problemas durante várias encarnações, se demoramos para efetuar os reparos. Mas é isso. E nós vamos então iniciando agora Joana de Ângeles,
e vem nos falar sobre força e fé, né, do livro Episódios Diários, ao capítulo 45, Força e Fé. Vamos ver o que ela nos fala então? Vamos lá. A fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a um barco sem bússola em oceano imenso. Quando bruxuleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ei-lo a padecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada, assim, a uma lâmpada. A lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita, mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo, sim, é um campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de si mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem, com que triunfarás dos tentames da evolução. Conforme a intensidade da tua fé, agirás, fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. É Joana de Ângeles para nós falando sobre força da fé. Então, também é a pergunta, que fazemos sobre aquilo que nós acabamos de falar, sobre a cólera, sobre ser brando, sobre ser pacífico, sobre ser misericordioso. É estar ali acompanhando a quem? A Cristo, as suas palavras, as suas recomendações. Então, quando nós nos deixamos levar pela cólera, como nós acabamos de ver no Evangelho, nós estamos exatamente fazendo o contrário de tudo aquilo que Joana de Ângeles falou aqui para nós. Ele fala, quando bruxuleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona. Quando bruxuleia, quando a chama começa para lá, para cá, não tem, e acaba apagando. Um vento, por exemplo, que faça isso. E ela se apaga por falta de combustível que a razão proporciona. E nós acabamos de falar na questão da razão, para tomarmos cuidado com as nossas reações ante aquilo que acontece no nosso dia a dia, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja no lazer, seja no centro espírita, seja na igreja católica, na muçulmana, quem quer que seja. Porque Cristo não falou para os cristãos, porque na época nem existia cristãos, porque só apareceu cristão depois que Cristo apareceu. Ele falou para todo mundo, e a gente sabe disso. Então tudo que ele fala é para todo mundo, não só para os cristãos, é para os muçulmanos, é para os judeus, é para os budistas, para os hinduístas, para os luteranos, que são cristãos também, luteranos, evangélicos, para todo mundo. Então a recomendação dele é uma recomendação universal. Até porque o objetivo dele foi vir aqui para nos mostrar o melhor caminho para a nossa evolução. E nossa evolução, ela se baseia numa construção sólida em torno do uso da razão nas nossas atitudes. O que está certo, o que não está certo, o que está a caminho de se tornar errado, tentar corrigir. E nessa tentativa de corrigir, não é só corrigir os outros, não é só mãe corrigir filho, não é só filho contestar a mãe, mas é cada um corrigir a si próprio, para que as contestações possam ser menores a cada dia das nossas vidas.
Não é? É uma grande realidade para cada um de nós. Se todos nós formos nos tornando um pouquinho melhores, um pouquinho mais pacientes, um pouquinho mais tolerantes, um pouquinho menos cobradores, mais indulgentes, um pouquinho mais fraternos, solidários, adquirindo um pouco mais de sabedoria. A sabedoria é uma grande virtude. Porque a sabedoria, quando instalada, ela procura determinar o nosso caminho dentro daquilo que é melhor individualmente para cada um de nós e melhor para a coletividade, porque nós não vivemos só. Não tem jeito. Então Joana de Ângeles fala: exercita a tua fé mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. É aí que nós perguntamos como que anda a nossa fé. Dentro das palavras, porque falar que tem fé em Jesus não é só olhar, né, para o alto e imaginar a figura de Jesus, ou imaginar como é a figura que tem para nós, né, daquele homem lá, de cabelo comprido, caminhando sempre no bem, no auxílio, mas é imaginar o que ele deixou para nós. Quando eu falar, Jesus, eu te amo, mas se você ama, você tem que ouvir o que ele tem que te diz. Tem que procurar atender o que ele fala. Porque não adianta ser só da boca para fora ou achar que nós estamos amando a Jesus, nós fazemos tudo o contrário quase do que ele fala. Né? Então, por isso que fala, a Joana de Ângeles nos traz aqui a força da fé, que é acreditar nas palavras dele que veio para tornar-nos melhores do que somos hoje e ainda do que seremos em muitas e muitas encarnações que ainda teremos, com a graça de Deus. É isso, meus queridos, força da fé para procurar melhorar a nós mesmos, consequentemente, o meio em que nós vivemos, né? Nossos lares, trabalho, etc, etc. E aqui vamos cumprimentando nossos queridos amigos de hoje, que aniversariam, olha aí, Audrey Cocol, fazendo aniversário hoje, nosso cumprimento. Aqui, o Estevão Henrique Coelho, né? Filho do Carlão, um grande abraço também para o Estevão. O Marquinho, nosso afilhado, do aniversário hoje, né, Sérgio? Marquinhos, o esposo amantíssimo, né? Isso, cuidador do filhinho, grande abraço para você, viu? Para Tati, para todos vocês, que Deus abençoe com muita força, como padrinhos. Né? Somos padrinhos de casamento, né, do Marquinhos, que são uma linda família e que é quem mora muito em nosso coração. Célia também mandando um beijo grandão para você, viu, Marquinhos? Aniversário também do Roberto Messi, né, que está sempre aqui conosco, né? Também a Fátima Nicolete, a Clara Beatriz, todos aniversariando hoje. Olha que belo dia. E amanhã? Amanhã temos a Flávia Caram, temos a Ana Lúcia, o Marcelo Barbosa aniversariando amanhã, a gente também conhece, né? É lá os pessoal bacana lá de São João del Rei. Um grande abraço para o Marcelo, para toda São João del Rei, o pessoal que a gente conhece mora lá. Matheus Roque, que também parece estar por aqui, né, Matheus? Um grande abraço para você, viu? Felicidades, Deus abençoe, saúde sempre, muito amor e fortaleza na vida. Também Nete Carvalho aniversariando hoje, então nossos cumprimentos a todos vocês, aquele abraço, falando Roberto Mestre, ele é aniversariante do dia, então estamos já aproveitando, né, Roberto, cumprimentando os aniversariantes, cumprimentamos a você, que já está aqui também conosco. Deus abençoe, fortaleça, ilumine o caminho de todos vocês, como tem iluminado, abençoe a todos vocês, como tem abençoado. A resposta de cada um de nós, plantar boas sementes, porque temos que colher tudo aquilo que plantamos. Aquilo que fazemos em nossas vidas, em cada uma de nossas vidas, reflete na nossa maneira de pensar, de ser, traz nossas responsabilidades. Então, um grande abraço para você e para todos os aniversariantes felizes desse dia. Um abraço nosso de coração. Deus abençoe a todos. Pois é, amigos queridos, então, chegando ao encerramento, né, do nosso encontro de hoje, 1241, olha que maravilha, né? 1241 encontros. Pois é, o Facebook já vai até suspender todos os vídeos antigos lá, tem muito vídeo, né? 1240 e tantos, já vídeos lá no perfil, já mandou notícia, vou suspender, vou cancelar, vou apagar tudo de 30 dias para trás, vou apagar tudo.
Claro que para todo mundo, né? Mas é uma realidade. Mas continua lá no YouTube também, a gente tem mandado para lá. Então, amigos, um grande abraço a todos vocês também. Eu ouvi mais você está por aqui, Margarete Lemos, alguns também que já passaram, não tive oportunidade. Mas vamos para o nosso momento de oração, de encerramento, aquele momento que nós trazemos as pessoas queridas nossas, aqueles que nós conhecemos, que estão precisando de um auxílio do nosso Pai Celestial. Vamos pedir por eles. Sim, pedir as graças, as bênçãos do Pai, um abraço fraternal de saúde do nosso Mestre Jesus, para eles e para todos nós que também necessitamos. Vão também mentalizando a todos eles, enquanto que nós aqui vamos orando também, pelo Glauber Ruiz, pelo Antônio Carlos André Gueto, Carlos Marinho Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Mider, Maria Helena Santana Santos, Tercílio Antonella, Rubiana Viana Barac, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, Matheus Esferra, Trepação de Martins, Filho Gustavo, Maurício Barros, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriana Dona Bela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Paulo, Renato Ferreira, Cecília de Paulo, Rosa Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Juliana Saldanha, Rubanine Colucci, Mirane Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Delcio Mudes da Silva, Cláudio Pelé Filha, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também agradecendo pela recuperação do nosso amigo Deodédio Negrini, que fez o procedimento, aquelas famosas pedrinhas, que de vez em quando aparece aí, que nos dá muita dor e dor de cabeça também, mas com a graça de Deus, recuperando-se firme e forte. Nosso abraço aí para o Deodédio, para a Isabel, toda a família também. Vamos então, queridos amigos, levar nosso pensamento, mandando um abraço aqui também para Margarete Lemos, também para o Sandro Machado, que está conosco. E vamos encerrando já nosso encontro de hoje, orar, pedir ao Pai as bênçãos sobre todos nós, muita luz em nossa caminhada. Mentalizem todos aqueles que querem levar até nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules feribi, ad te suspiramus, clementis et clementes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui seus filhos, Pai, reunidos em seu nome, felizes, todos nós, porque recolhemos em nossos corações, em nossos corpos, em nossa mente, suas bênçãos, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, seu abraço fraternal, e felizes estamos por poder vos louvar, vos agradecer sempre, também por levar até vós, Pai, a intercessão de nosso Mestre Jesus, levar nossos pedidos, nossas súplicas, por todos os seus filhos, falando especialmente pelos aniversariantes destes dias felizes. Abençoa tantos e tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, espíritos necessitados como todos nós. Abençoa nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, após aqui a convivência e aprendizado. Abençoa esses irmãos que também estão nos deixando nestes dias e retornando ao plano espiritual. E assim, Pai, a todos esses que aqui demos os nomes, a esses que nós em nossos lares mentalizamos, pedimos sim que fortaleceis, que amparai, porque conheceis muito, muito melhor do que nós, pobres mortais, as necessidades de cada um. Auxilia, Pai, na recuperação. Auxilia nossas famílias, abençoando, para que consigamos ajustar tantos erros anteriores, pendentes, e mesmo dessa encarnação. Abençoa todos os seus filhos espalhados por esse mundo, pelo seu universo, e tantos sofrendo por ação de nós mesmos, por nossa ignorância, ganância, por tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar.
Abençoa assim o coração, a mente dos dirigentes das nações, para que deixem o orgulho e a vaidade e trabalhem pelo povo que necessita, e por isso que estão lá. Abençoa nossos irmãos que estão à procura do trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que têm seu trabalho, que o valorizem. Abençoando também, Pai, nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vos agradecer, com uma imensa alegria. Abençoando assim, Pai, também nossas crianças, jovens, adolescentes, que nesse momento de dificuldade, de definição do caminho a tomar, esteja em seus corações a presença da fraternidade, da solidariedade, da sabedoria, para o pleno exercício da paciência, da tolerância, da indulgência, do perdão. E sim, Pai, que juntos consigamos reerguer esse planeta que já tanto machucamos por nossa ignorância, tantas vezes por maldade, por ganância, para que possamos recuperar a fauna, a flora, valorizar esta água fundamental a todos nós. Auxilia-nos, Pai, nessa caminhada. E assim levamos a voz esta prece e dizemos: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de paz, de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, Pai. E humildemente vos pedimos, como sempre, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Com todos nós, encarnados, desencarnados, seus filhos dispersos pelo universo, neste planeta, esteja onde estiverem, como estiverem, que sua luz celestial, seus bálsamos de luz, que sim, equilibram o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, tragam a todos nós, seus filhos, harmonia para que harmonizemos sim nossos lares com a tua paz, teu amor, e a levemos onde quer que formos. Por isso, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos perdidos em sua caminhada, trazendo-os de volta ao caminho do bem, da luz, do amor. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E é isso, queridos amigos, agradecendo, a todos vocês, que bom podermos estar juntos mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais com o Evangelho, com Joana de Ângeles, claro, e sim, acima de tudo, unidos em pensamento positivo, amoroso, que se espraia e leva esses pensamentos e as bênçãos do Pai para todos os lados em nossa residência, e se espraia para aqueles todos que necessitam, ou seja, todos nós aqui neste mundo. Amigos queridos, agradecendo a presença de vocês, eu e Célia aqui. Beijo grande, aquele abraço coração a coração, acolhemos também os de vocês com muita alegria. Claro, vamos marcar novo encontro para Sexta-feira Santa. Vamos aqui sim louvar nosso querido Mestre Jesus e sim pedir as bênçãos do nosso Pai Celestial a todos nós. Com a permissão dele, estaremos reunidos sexta-feira no mesmo horário. E desejo a todos vocês uma linda noite, maravilhosa quinta, sexta-feira. E claro, que a paz do Senhor esteja convosco, em seus lares, onde quer que forem, e levem essa paz e a distribuam
de coração aberto. Linda noite para todos vocês e até sexta-feira, sem falta, juntos mais uma vez. Até lá, grato, um abraço para todos vocês.